Faço a designação do senador Luiz Carlos Heinze, que também participou do debate na comissão mista, como presidente da comissão mista, para proferir o parecer de plenário. Está sem som, senador Heinze. Agora abriu, estava meio enrolado aqui, mas deu certo. Obrigado, presidente Davi, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos colegas senadores e senadoras, também ao líder, nosso líder, a Daniela, que também nos recomendou esse relatório. Saudar aqui o Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, que hoje está de aniversário, também cumprimento pelo aniversário de Eduardo, e dizer da satisfação de, em nome do ministro Marcelo Antônio e do presidente Gilson da Embratur, nós trabalhamos esse assunto nessa comissão especial, comissão mista de deputados e senadores, onde o deputado Nilton Cardoso foi o relator, e fez um belo trabalho. Tentamos, vi a fala também do senador Tasso Gereissati com relação aos recursos, e uma das ações era transformar em agência, e a outra questão era os recursos para nós podermos fazer mais divulgação das belezas que tem o Brasil e fazermos um investimento pesado em turismo, como outros países o fazem. Mas o ponto é esse, o que foi possível nessa discussão, que o senador Nilton trabalhou muito bem lá na Câmara dos Deputados, com os líderes partidários, o presidente da Câmara, chegou a um acordo e essa matéria foi votada. Estamos apresentando o seguinte relatório, então, sobre o projeto de lei de conversão número 8 de 2020. Relatório. Venha o exame do plenário do Senado Federal para emissão do parecer após a apreciação do plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei de conversão número 8 de 2020, em obediência ao parágrafo 8 do artigo 62 da Constituição Federal e ao ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020. Projeto de lei de conversão PLV número 8 de 2020, que altera as leis 11.371, de 28 de novembro de 2006, e 12.249, de 11 de junho de 2010, para dispor a respeito das alíquotas do imposto sobre a renda incidentes nas operações que especifica as leis número 9.825, de 23 de agosto de 1999, e 11.356, de 19 de outubro de 2006, e 12.462, de 4 de agosto de 2011. Autoriza o Poder Executivo Federal a instituir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, e extingue o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, revoga a Lei 8.181, de 28 de março de 1991, e dá outras providências, resultado das discussões da medida provisória número 907 de 2019. A medida provisória 907 de 2019, em seu texto original, visava a extinção da cobrança do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, em quartos de hotéis e cabines de embarcações turísticas. 2. A prorrogação do benefício tributário relativo aos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves e motores a elas destinados. 3. Prorrogação do benefício tributário relativo ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre as remessas ao exterior para pagamento de despesas pessoais por pessoa física domiciliada no país, tais como hotéis, traslado, companhias aéreas, entre outros. A transformação da Autarquia Especial Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, em Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, no formato de serviço social autônomo, e alteração de disposições relativas ao quadro de servidores, bem como aos recursos destinados à agência criada. A medida provisória 907 de 2019 está em vigor desde a sua publicação em 27 de novembro de 2019, também produz efeitos desde então, salvo em relação aos dispositivos relativos à prorrogação de benefícios de natureza tributária dos artigos 2º e 3º. Estes têm efeito somente quando atestados por ato do Ministério de Estado da Economia a compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao atendimento ao disposto na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000.
e aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria. Consoante ao caput do artigo 62 da Constituição Federal de 1988, especifica-se que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, segundo a exposição de motivos interministerial número 24 de 19 dos Ministérios do Turismo, da Economia e da Infraestrutura, encaminhada pela mensagem número 618 de 2019, o fundamento da urgência relevante da medida provisória está: item 59, na necessidade de adotar medidas que possam manter a promoção e a manutenção ou a geração dos empregos no setor, melhorar o ambiente de negócio e a segurança jurídica para atrair mais investimentos para o Brasil, diminuir o custo da prestação de serviços de turismo no Brasil e aumentar o fluxo de turistas brasileiros e estrangeiros. Relata também a proximidade das férias de inverno na Europa, concomitante com o Festival de Natal e de Ano Novo, momentos estratégicos para atrair turistas. A publicação dessa medida provisória, diante disso, é imprescindível e urgência. Foram apresentadas 108 emendas à medida provisória no prazo regimental. A comissão mista da medida provisória 907 de 2019 foi instalada em 11 de dezembro de 2019, quando fui eleito presidente e foi escolhido o relator, o deputado Nilton Cardoso Júnior. Os trabalhos da comissão foram cancelados a partir da 5ª reunião, que ocorreria em 17 de março de 2020. Antes do cancelamento, houveram 2 audiências públicas com a presença de vários representantes da área do turismo e também da cultura. A função do novo rito de tramitação das medidas provisórias, estabelecido no ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 2020, a medida provisória 907 de 2019 foi encaminhada à Câmara dos Deputados para sua deliberação, que está prevista para ocorrer hoje, 27 de abril de 2020. Análise. Conforme disposição do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1 de 2020, no período da pandemia Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas designada na forma regimental. Constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária e técnica legislativa da medida provisória. No que concerne à limitação material, a medida provisória de 1907 de 2019 não versa sobre as matérias vedadas às edições de medidas provisórias relacionadas no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal e não se destina a regulamentar artigo da Constituição cuja a redação tenha sido alterada por meio de emenda, respeitando-se dessa forma a vedação expressa no artigo 246 da Carta Magna. No que se refere aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, concordamos com o relator da Câmara dos Deputados que a medida provisória 907 de 2019 os preenche. Não há dúvidas quanto à relevância da matéria. Se antes a pandemia do Covid-19, o turismo nacional precisava de mecanismos de crescimento, agora, no momento pós-pandemia, essas medidas se tornam urgentes e imprescindíveis. Quanto ao exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da medida provisória, consideramos que a exposição de motivos interministerial de número 24 de 2019 traz adequadamente a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública federal e do atendimento às normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Mérito. A medida provisória 907 de 2019 é meritória. Ressaltamos que são louváveis as prorrogações dos benefícios tributários apresentados, tanto relativos aos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves e motores a elas destinados, quanto relativo ao imposto incidente sobre as remessas ao exterior para pagamento de despesas pessoais de pessoa física e domiciliada no país. Além disso, a transformação da Embratur em serviço social autônomo permitirá maior autonomia e melhores mecanismos de promoção ao turismo brasileiro no exterior. Aproveitamos para ressaltar que, nesse período da pandemia da Covid-19, o setor turístico foi gravemente afetado, não somente no Brasil, mas como em todo o mundo.
Por isso, são bem-vindas medidas que venham auxiliar a recuperação da economia, em especial o turismo brasileiro na pós-pandemia. Concordamos com o relator da Câmara que não é o momento de discutir a cobrança do ECAD no texto original, embora nós concordemos também que deva, vamos dizer assim, ter essa medida que o senador Esperidião Amin e outros colegas senadores fizeram também as suas emendas, destaques sobre esse tema. PLV número 8 de 2020. Da Câmara dos Deputados, a medida provisória foi aprovada na forma do PLV que mantém a essência da medida provisória, mas traz algumas importantes alterações ao texto original. O PLV tem 37 artigos, divididos em 4 capítulos. Reiteramos de início que o texto do PLV retira as alterações feitas à Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei dos Direitos Autorais, que pretendiam extinguir a cobrança do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, em relação a quartos de meios de hospedagem e cabines de embarcações aquaviárias. Com relação à prorrogação dos benefícios tributários relativos aos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves e motores a elas destinados, o texto do PLV retira o escalonamento das alíquotas previstos originalmente, mantendo a alíquota de 1,5% ao ano, mas voltando a zerá-la a partir de 2021. O texto do PLV estende até 2024 a redação da alíquota do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes do país em viagens de turismo, de negócios, a serviço de treinamento ou missões oficiais, até o limite de R$20 mil ao mês. Lembramos que o limite para as operadoras e agências de viagem cadastradas no Ministério do Turismo é de R$10 mil ao mês por passageiro, obedecida a regulamentação do Poder Executivo quanto aos limites, quantidade de passageiro e condições para a utilização da redução. Originalmente, haveria um escalonamento crescente das alíquotas por ano, mas, para não haver aumento dos tributos, manteve-se a alíquota de 6%, que vigorava até o fim de 2019, consoante a Lei nº 13.315, de 20 de julho de 2016. A instituição da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, serviço social autônomo com extinção do Instituto Brasileiro de Turismo, e é o cerne do texto. O texto do PLV acrescentou ao Conselho Deliberativo da Agência representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, dos Serviços e Turismo, CNC, da Comissão de Turismo, CETUR, da Câmara dos Deputados e da Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo, CDR, do Senado Federal, nesses 2 últimos casos designados pelos presidentes das respectivas casas. Também deixou de exigir que o presidente da República designe os representantes que participarão desse conselho, oriundos de entidades do setor privado de turismo no país, que sejam representados no Conselho Nacional de Turismo. Especificou-se no PLV que na definição de metas e objetivos, bem como a aplicação dos recursos, deve ser assegurada a distribuição de tratamento equânime, a promoção das distintas regiões geográficas do país, das unidades da federação por elas abrangidas e de seus municípios, de forma consoante com o respectivo potencial turístico. Determinou-se o estabelecimento do Código de Ética e Código de Conduta, também aos servidores públicos do Plano Especial de Cargos da Embratur, cedidas à nova Embratur. Ainda definiu-se que deve ser observado o texto remuneratório constitucional na estipulação dos limites e os critérios para a despesa, com remuneração e vantagem de qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados na nova Embratur. Quanto às receitas da Embratur, retiram-se as subvenções e as doações, bem como a previsão de percentual dos recursos que são destinados atualmente ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O texto do PLV especifica que a Embratur se submeterá às determinações dos artigos 28 a 84 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei das Estatais. Com a extinção do Instituto Brasileiro de Turismo, o PLV retira a possibilidade de dispensa de cargos em comissão
em funções de confiança do Instituto remanejada para o Ministério da Economia. Também a revogação expressa da Lei 8.181, de 28 de março de 1991, que dá a nova denominação à Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, e dá outras providências. No PLV, destina-se a parcela de tarifa de embarque internacional definida no artigo 1º da Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, ao Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR. Atualmente, esta parcela é disponibilizada ao Fundo Nacional de Aviação Civil, cujos recursos serão aplicados também ao incremento no turismo. Em caso de guerra, comoção social, calamidade pública e risco eminente à coletividade ou qualquer outra circunstância que justifique a decretação de estado de emergência, define-se a possibilidade de Embratur. 1. Auxiliar no processo de repatriação de brasileiros impossibilidade de retornar ao país. E 2. Contratar serviços de hospedagem no território brasileiro destinado a abrigar profissionais de saúde ou as pessoas para as quais se revele ineficaz ou inviável o isolamento em seus próprios domicílios ou em que se registre a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vale ressaltar que o relator tinha definido no artigo 31 do seu substitutivo que também comporiam às receitas da Embratur recursos retirados da contribuição do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e do Serviço Social do Comércio, SESC. Entretanto, este ponto foi questionado devido à relevância destas entidades do Sistema S, tanto para a educação de crianças e adolescentes, quanto para a profissionalização de jovens e adultos, sendo derrubado com a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados do destaque número 3. Cabe lembrar que ainda que esta questão, que a medida provisória número 932/2020, que altera as alíquotas de contribuição para os serviços sociais e autônomos, que especifica e dá outras previdências, reduz pela metade das alíquotas das contribuições obrigatórias dos empregadores aos serviços sociais autônomos até 30 de junho de 2020. Ou seja, já há uma diminuição, mesmo que temporária, de recursos para essas entidades que continuam a cumprir suas funções, em especial em auxílio à produção de insumos para o auxílio à pandemia da Covid-19. Pelo que expomos, a emenda de plenário número 109, do senador Tasso Gereissati, vai no sentido oposto e, portanto, não a acatamos. Julgamos que as alterações propostas pelo projeto de lei de conversão número 8 de 2020 aprimoram, no geral, o texto original da medida provisória número 907 de 2020. Consideramos também que alguns dos aspectos não atendidos poderão ser discutidos depois desse período de excepcionalidade de forma mais adequada. Quanto às emendas apresentadas, a Comissão Mista, o PLV número 8 de 2020, acatou integralmente as emendas números 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 38, 39, 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 86, 88, 92, 93, 107 e 108. E parcialmente as emendas número 10, 14, 19, 21, 22, 34, 41, 45, 49, 51, 53, 62, 66, 69, 71, 78, 79, 85, 87, 89, 94, 95, 99 e 106. Voto. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade e juridicidade da medida provisória número 907 de 2019, bem como pelo atendimento aos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela sua aprovação nos termos do PLV número 8 de 2020 e pela rejeição da emenda de plenário número 109. Senhor presidente, colegas parlamentares, apenas fazendo algumas colocações. Com os recursos que viriam do SEBRAE, do SESC, do SENAC, enfim, nós teríamos um recurso na ordem de 120 milhões de dólares destinados à Embratur, à nova Embratur. Porém, em função dos acordos que foram procedidos pelo deputado Milton Cardoso Júnior no Senado, na Câmara dos Deputados,
mas líderes partidários, o próprio presidente da Câmara, esses artigos foram retirados. O Brasil, senhoras senadoras, senhores senadores, vai aplicar apenas 8 milhões de dólares na promoção do turismo, enquanto que o México tem 490 milhões, a Espanha 320 milhões, Portugal 220 milhões, Colômbia 120, Argentina 100 e o Peru 60 milhões. Nós estamos apenas era 120 se viesse os recursos, e dessa forma, senador Tasso Gereissati, nós teremos que discutir uma outra oportunidade, senão vamos voltar a discutir esse tema. Então, essa questão apenas para mostrar o que outros países investem na promoção do turismo. Senador Amin, senador Jorginho e outros senadores que fizeram a emenda com relação ao ECAD. Eu também concordo, né, assinei a vossa emenda, senador Amin, para que nós possamos destinar um abuso, que é hoje o ECAD cobrar nos quartos de hotéis. Recebemos, numa das audiências públicas, inúmeros donos de hotéis, né, que participaram conosco do Brasil inteiro, estiveram conosco numa das audiências que fizemos nessa comissão mista. Portanto, nos somamos também a sua ponderação. Mas esse assunto não passaria ontem lá na Câmara dos Deputados. Então, a condução feita pelo nosso relator, Nilton Cardoso, e também pelos líderes partidários, pelo presidente da Câmara, fizeram com que esse item também fosse retirado, mas Vossa Excelência já conduziu agora, com a senadora Rose e outros senadores, senadoras, um acordo com o líder do governo, e eu espero que ele se manifeste. Portanto, é o meu relatório, senhor presidente. Muito obrigado.